momentos eu tenho uma certa tentação a achar que essa hipótese está certa. Vem das redes sociais, com certeza. Eu tenho uma certa sensação que essa hipótese pode estar certa. Mas pensando estritamente como filósofo, pensando a partir de referências, como a gente chama, epistemológicas, ou seja, parâmetros de pensamento científico e de hipóteses razoáveis, consistentes e testagem de hipóteses, ou seja, uma porrada de coisa que existe na filosofia da ciência, o que a gente pode dizer é que uma hipótese como essa não pode ser confirmada a partir de experimentos. Não dá para confirmar. Como você comprova? Não tem como medir isso. Você não tem como dizer que, sei lá, um Zé Mané que vivia lá no interior do Império Romano era mais inteligente do que alguém que usa redes sociais hoje. Não tem como falar isso. Exato. Não tem. Então, agora, quando a gente vê muita merda que se fala, né? Quando você vê uma certa tendência a querer lacrar, fazer lacração o tempo inteiro, ou quando você vê gente gravando vídeos falando absurdos, que eu acho absurdos, né? Então a tentação de achar que a gente está ficando mais burro ou mais estúpido é grande, mas eu acho que não dá para afirmar isso. Não acho que ele choraria, não. Ele diria, mas eu avisei vocês, seus babaca. Um outro exemplo muito claro, muito forte, quando você está falando de celular, tá? Entre jovens. Se você está num ambiente, digamos assim, de classe média para cima, no Brasil especificamente, e tem jovens reunidos ali, numa faculdade, alguma coisa assim, e eles colocam os celulares em cima da mesa, alguma coisa assim, quem coloca o iPhone, não precisa se explicar. O iPhone certo? Por quê? Porque ele é Apple. Ele certo? Aí tem uma outra parte da pesquisa que se pergunta aos jovens por que eles estariam assim. Por que esse alto índice de depressão, ansiedade? Entre outras, 2 respostas eu lembro, todas elas são mais ou menos iguais. Uma era preocupação com o aquecimento global. 2, preocupação com desigualdade social. Esse é o tipo de resposta que você dá quando você quer que uma pessoa goste de você. Então você tem 18 anos, está deprimido porque o planeta está esquentando. Significa que você é uma pessoa que tem sensibilidade. Só que essas respostas são evidentemente mentirosas. Nenhum menino de 18 anos deprime por causa de aquecimento global. Você deprime porque sua família é disfuncional. Você deprime porque você sofre muito bullying na escola. Você deprime porque você não consegue pegar ninguém. Causas que vêm desde a pré-história, não aquecimento global. Olha, eu acho que em algum grau sim, né? Porque a gente pode temer toda a ruptura tecnológica gerou algum tipo de transformação perigosa. Desde, sei lá, o avião joga bomba, você viaja, de vez em quando cai. Tem gente que nem viaja de avião por conta disso. A gente tem razão para temer. Toda a tecnologia é ambivalente, né? Há 2.500 anos se sabe disso na filosofia. Pergunta aqui o ChatGPT. Como vocês enxergam o papel da tecnologia na sociedade atual e quais são as principais oportunidades e desafios que ela apresenta? Os nossos espectadores fazem perguntas mais interessantes que o chat. Porque essa é uma pergunta óbvia. É óbvia, né? É uma pergunta assim, super genérica, mas é capaz de ser um tipo de pergunta que cai no Enem. Como você enxerga essa metaverização do mundo, assim? Eu acho que tem 2 coisas, no mínimo. Assim. A primeira, eu acho que isso vai lado a lado com a paixão por super-heróis, inclusive entre adultos. Né? Assim, quando você é criança, assim, e tal, adolescente ainda vai lá. Mas adultos, até hoje, apaixonados pelo Super-Homem, pelo Batman, pela Mulher Maravilha, seja lá quem for. Eu acho que vai, quando eu digo que eu acho que vai lado a lado, é uma certa dimensão infantilizada, né? Todo mundo brincando. Então você é um fudido, mas o metaverso você pode ser um fodão. Você pode ser, inclusive, alguém de outro sexo, de outro gênero. Total. Né? Você pode exercer outra profissão. Exato. Né? E de repente você vai gostar mais de ser a pessoa que você é do metaverso do que... É muito provável que sim. É claro que a introdução da interação real no sentido de que a pessoa pode não gostar de você, o avatar dela não gostar do seu avatar, e aí você não consegue
fantasiar demais, certo? Por mais que você construa a sua figura, ou seja, é a introdução da possível contradição que coloca algum limite de realidade na brincadeira toda, né? É você poder se fuder com alguém, atravessar o samba, né? Exato. É que introduz algum limite de realidade, porque a realidade é basicamente caracterizada por um grande não. Você ficou no celular, vendo vídeos fofos para combater a pressão. Esse sentimento de pressão, que é um vocabulário que aparece na boca dos jovens o tempo inteiro, né? É muita pressão, é muita pressão, é muita pressão. Qual é o sentido do debate? Eu não sei se vocês lembram, mas eu estava também na bancada do jornal naquele dia, quando introduziram aquela ferramenta do WhatsApp que fica azul quando o outro lê a mensagem, sabe? E o número de jovens, inclusive adolescentes, que tiram a ferramenta e deixam cinza. Quando você pergunta para eles por que eles tiraram a ferramenta, a resposta é pressão. Porque quando fica azul, a pessoa fica esperando que você responda. Então, se não fica azul, ela nunca sabe o que aconteceu. O banking, como se fala hoje em dia, a relação com o banco virou banking. Toda vez que algum processo você passa a falar ele em inglês, saiba que você vai se ferrar. Vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro, vai ficar gourmetizado e vai ser pior. É o caso do banking. A relação com o banco hoje é muito pior do que era. É claro que quando você está acostumado a fazer coisa digitando, você acha que é melhor. Mas toda vez que dá algum pau nesse processo, o círculo para você conseguir resolver é muito pior do que era. E esse processo todo de tecnologização, digamos assim, da relação bancária, banking, é uma das relações mais violentas da nossa época. Esse processo todo não foi feito para servir ao consumidor do banco como se mente. Esse processo todo foi feito para que o próprio capital circule mais rápido, se acumule mais rápido. Só um idiota acha que isso foi feito para servir melhor ao consumidor do banco, certo? E os mais jovens que se dão melhor nessa tecnologia de banking, por exemplo, um dos fatos que fazem com que eles se deem melhor é o fato de que os mais jovens estão mais acostumados a ser maltratados. Só que eles não sabem disso.